Serviço contratado, pago, mas não entregue. Em Cerquilho, famílias têm prejuízo ao fechar negócio com uma empresa de fotografia. Para lembrar do grande dia, Ederson e Alane precisam recorrer à televisão. Quando algum amigo do casal pergunta: posso ver o álbum de casamento? Infelizmente não temos. A cerimônia foi em maio de 2013 e o contrato feito um ano antes. Para conseguir desconto e garantir a data que eles queriam, o pagamento também foi adiantado. Desde então, eles esperam pelo serviço completo. Tenho o DVD e tenho 2 CDs que seriam as fotos para a gente estar escolhendo quais iriam entrar no álbum. Isso que veio. Ederson tentou diversas vezes falar com a empresa. Sem sucesso. Ele fechou a empresa logo em seguida e daí a gente perdemos totalmente o contato, porque conseguimos falar com ele até conseguir os DVD. Depois que ele enviou os DVD para a gente, praticamente é como se já tivesse encerrado o tratado do trabalho dele. O casal procurou a justiça e entrou com uma ação no juizado de pequenas causas. Não por esperança de eu ter o álbum, mas sim na esperança de que outras pessoas não caiam na mesma armadilha que eu caí, entendeu? O Jefferson e a Camila casaram-se em outubro de 2013, contrataram a mesma empresa e tiveram o mesmo problema. Estão aqui CD e DVD com as fotos e com as filmagens do casamento. E cadê o álbum? Até agora a gente não recebeu o álbum. E acho que nem vai, pelo jeito. Vocês conseguiram encontrar quem prestou esse serviço para poder reclamar? Não, nunca mais. Depois passou o casamento, ele mandou os DVDs, foi muito difícil de conseguir o DVD. Tivemos que acabar mentindo para ele que a gente ia viajar para longe, mostrar para nossa família que mora mais longe. Aí que ele mandou o DVD com as fotos e tal, que nem personalizado tá, né? É frustrante, né? E é assunto que nós vamos discutir agora com o Plauto Holtz, que é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Sorocaba. Boa noite, Plauto. Entra uma questão aí, é a seguinte: fazer o pagamento antecipado, totalmente, né, pago, quitado. Quer dizer, corre esse risco? Qual que é a sua orientação? Boa noite, Simone. Boa noite quem nos assiste. A questão é a seguinte: isso aí é uma prática que tem entre as empresas, não somente de filmagem, fotografia, mas de buffets também. Ou seja, que até a celebração, né, do casamento esteja tudo quitado. Essa prática não é ilegal. Porém, há a necessidade de tomar cuidado, que sempre contratar empresas legalmente, com CNPJ, enfim, e pegar referências anteriores. Então a empresa pode realmente exigir que seja feito o pagamento antes do evento. Mas caso a pessoa queira pagar o finalzinho do evento depois, ela também corre um risco, né? Mas é um direito do consumidor? Sim, Simone, é um direito, mas a prática do mercado é essa. Enfim, isso aí se tornou um costume. Então, pode ser feito o contrato nesses termos. Se for de concordância do consumidor, não há nenhuma ilegalidade nisso. Agora, em relação ao casal que nós vimos aqui na reportagem, eles entraram na Justiça de Pequenas Causas. É o que você aconselha? Em tese, porque o Juizado Especial Cível chega em determinada situação, ou seja, vai executar a sentença, que é realmente forçar o pagamento. Se na primeira tentativa não houver bens para penhorar, garantir esse pagamento, na verdade o processo é extinto, ele é arquivado. Se for entrar com uma vara comum, aí o processo ainda tem outras alternativas para poder achar bens que garantam esse pagamento de uma indenização. Por isso que é bom sempre consultar a OAB, ter essas recomendações que podem mudar o futuro dessa cobrança. Sim, até mesmo pela questão que o advogado, ele pode verificar em algumas situações mais direitos do que o consumidor às vezes não tem noção. Então o advogado ele serve para esse tipo de situação. Tá certo. Olha, agora a gente vai trocar de assunto. Um telespectador chama a nossa atenção. Só uma coisa, nós entramos também em contato várias vezes com a empresa de fotografia de Cerquilho, mas não tivemos resposta também. Olha só, essa foto aqui foi tirada e encaminhada à nossa redação por um telespectador. O que ele diz? Ele pergunta se o cidadão comum está proibido de estacionar o carro em lugares onde empresas utilizam calçadas públicas como estacionamento.
Porque a pessoa vai lá, quer estacionar e não pode, manda tirar o carro. Qual que é a orientação? Bom, até mesmo nesse caso específico, certamente tem uma lei municipal aqui em Sorocaba que no mínimo é 4,5 metros. O recuo, para quê? Para que possa ser estacionado o veículo e deixar pelo menos 1,20 metro de passeio. Se estiver dentro dessa especificação, sim, mas caso contrário... Mas mesmo sendo uma pode. calçada, a pessoa pode falar, você põe o carro, o outro não, só meu cliente pode pôr o carro? Que às vezes tem uma situação que é o seguinte, para nós que não temos o conhecimento de como que é a propriedade, muitas vezes a construção já há esse recuo, como nesse caso da foto. Esse caso você acredita que pertence à empresa? Pertence à empresa. Entendi. Então, por isso que cabe a fiscalização da prefeitura. Mesmo que ele coloque um cone, tem um cone ali proibindo a entrada de uma pessoa que queira estacionar na rua. Não, aí já não pode. Esse cone não. Ele, assim, o estacionamento, ele pode usar para clientes dele. Isso é uma prerrogativa dele, do proprietário. Uma outra pessoa que não vá ao serviço não pode colocar. Não, aí não, porque é uma área particular. Entendi. Da propriedade. Aí cabe a prefeitura mas aqui, na fiscalizar. verdade, essa imagem, Plauto, se você perceber, o consumidor aqui, o pedestre vai andar por onde? Não. Aí ele não está sendo respeitado, olha aqui, o passeio. O espaço dos carros, Sim. Uma pessoa, um cadeirante, não consegue passar. Não consegue. Ali, de certo, não tem o recuo mínimo que tem na nossa lei municipal. Pode denunciar. Denuncia na prefeitura. Tem que fazer essa denúncia. Sim. E aí, no caso, por exemplo, você vai colocar o carro impedido, aquele bate-boca, qual que é o direito do consumidor? Para você bater boca com direito. Tem que saber brigar, na verdade. Tem que saber brigar. Né? A questão é a seguinte, sempre, primeiro, tire fotos do local, enfim, nesse caso específico, tire as fotos, vá até a Urbs, peça a fiscalização. Porque lá a fiscalização, ela efetivamente vai tirar a medida e verificar se está dentro. Então chama o carro da Urbs na hora, chama a Também, polícia pode chamar, né? Enfim, isso aí é um direito do consumidor. Na dúvida, tem que provocar o órgão adequado. Tá certo, Paulo. Quem precisar das informações, orientações da OAB de Sorocaba, pode procurar, o serviço é gratuito? Sim, tem o serviço de orientação e aí tem que ter um pré-agendamento lá quando chega, enfim, tem toda uma sistemática lá para poder ser atendido. Tá certo, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado e boa noite. A quarta-feira deve ser de tempo nublado em toda a região. Pode garoar pela manhã e também pela noite. Sorocaba registra a mínima de 12 e 17 graus. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Angatuba, a mínima é de 12 e a máxima de 17 graus. Itapetininga registra a máxima de 16. Em Jundiaí, a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. Mesma previsão para Várzea Paulista. Cada vez mais empresas de Sorocaba adotam conceitos sustentáveis para favorecer o meio ambiente. O conceito aos poucos tomou conta do mercado. Essa loja de departamentos em Sorocaba adotou a ideia. Antes precisou conseguir o certificado de uma consultoria da França, que regula esse tipo de iniciativa. A questão sustentabilidade, ela abrange um leque muito maior do que simplesmente a venda do produto. Hoje nós temos um prédio construído de forma sustentável, temos a formação, todos os nossos colaboradores, quando integram a nossa empresa, passam por uma formação para que possa realmente exercer o seu papel dentro da sustentabilidade, não seja algo pontual. A empresa leva tão a sério esse assunto que lançou um relatório bianual de sustentabilidade que mostra como desenvolveu ações ao longo do ano. Várias medidas foram implantadas. Os resíduos são descartados em um lugar específico. Cada cor sinaliza o tipo de material. A água é reutilizada e passa por um reservatório onde é tratada. O gasto com energia é controlado. A lâmpada é de LED, que consome 12 vezes a menos do que as convencionais. E o ar-condicionado é programado para alterar a temperatura conforme o clima. A gente economiza 34% a mais de energia, o que equivale a 16 mil residências por ano. São atitudes que nós vamos fazer hoje para o futuro das gerações. O resultado de todas essas medidas é divulgado aos clientes e colaboradores nesse painel batizado de econômetro. O bom exemplo serve aos funcionários, como é o caso de Maria Aparecida, que leva os ensinamentos do trabalho para casa.
A gente acha que não, mas a gente faz muita coisa errada no dia a dia na casa da gente, né? Mistura alimentos com produtos que podem ser recicláveis, que podem ajudar na sustentabilidade. A loja também apostou na venda de produtos sustentáveis, 6.000 itens que ajudam a preservar o meio ambiente. Essa janela é de aço galvanizado, que substitui o madeiramento e a alvenaria. Uma casa pode ser toda construída com esse material. O resíduo gerado será de apenas 4%. Se na obra fosse utilizado o tijolo, o desperdício seria de 30%. Existe hoje uma valorização pelos clientes desse tipo de produto e uma procura muito maior do que existia alguns anos atrás. Hoje essa consciência, não só por uma necessidade de economizar recurso natural, é um fato, mas também a questão da consciência ambiental. O principal aliado dos empreendimentos sustentáveis é o vidro. Além de contribuir com a estética na parte externa, do lado de dentro, reduz o consumo de energia durante o dia. A preocupação fica bem clara no novo método construtivo usado em benefício da sustentabilidade nesse prédio comercial de 11 andares em Sorocaba. Paredes envidraçadas em um projeto exuberante e inovador. Tentando buscar uma economia de energia e de ar-condicionado para esses ambientes, a gente desenvolveu uma ancoragem da pele de vidro em cima de um bloco estrutural com uma térmica muito melhor. E a estética do vidro, ou seja, a gente tem a estética do vidro espelhado por fora com a térmica do bloco estrutural internamente. E o bloco usado é o cerâmico, que oferece diversas vantagens em comparação ao de concreto, como conforto térmico e a emissão de menos poluentes na sua fabricação. Além disso, outras inovações foram aplicadas. A cobertura que permite a entrada da luz natural e o encanamento do sistema de combate a incêndio, que não é de ferro, e sim de um material menos agressivo ao meio ambiente, o CPVC. Tecnologia e arquitetura trabalhando juntas a favor da sustentabilidade. A gente acaba tendo um cliente que ele ganha no resultado final de um empreendimento mais pensado e mais elaborado. Tá certo. O Noticidade termina aqui, fica agora com a SBT Brasil e amanhã cedinho confira o Noticidade manhã com a Mariel Marte. Tenha uma excelente noite.